Desde a criação, o Estatuto da Criança e do Adolescente é considerado um marco no país. O ECA é formado por um conjunto de medidas que estabelecem a família, o Estado e a sociedade como responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes. Esta semana, o Estatuto completou 25 anos, justamente quando o Senado aprovou mudanças no texto. Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio a secretária da Mulher e dos Direitos Humanos, Rosinha Dadefal. Olá, secretária. Bem-vinda de novo aqui ao Jornal do Dia. Boa tarde. Vamos lá. Então, 25 anos, ainda muito a avançar. Como é que a senhora avalia mesmo esse tempo? Olha, na verdade, a gente nunca pode ser de todo pessimista. Já alcançamos bastante conquistas, bastantes vitórias, né? A gente pode pontuar algumas, como a diminuição do analfabetismo infantil, a transformação de crimes de violência sexual em crime hediondo praticados contra crianças. Muitas conquistas, a redução também do trabalho infantil, reduziu-se bastante. O número de crianças registradas, hoje é um pouquinho mais de 5% das crianças nascidas não têm ainda registros. O que era bastante, há pouco tempo atrás, era mais de 20%. Então a gente já reduziu muito. Foram muitas conquistas, muitos avanços, mas ainda tem muito o que trilhar para efetivar esses direitos. Como conquista também eu ainda posso pontuar a criação do Conselho Tutelar, a criação dos Conselhos do Direito, dos Fundos de Direito, tudo isso veio com o ECA. Então, com certeza, a gente tem que sempre pontuar as coisas boas. Agora, secretária, quando a gente fala em violência contra crianças e adolescentes, no último mapa da violência divulgado, Alagoas aparece no topo do ranking de assassinatos de crianças e adolescentes. A violência é endêmica no país, não é? Infelizmente, o nosso estado também está nesse ranking, né? Ranking negativo para a gente, claro, embora a gente saiba que nesses 6 meses a redução da mortalidade de jovens, de crianças tenha reduzido, mas ainda é a maior do país. Então ainda não há motivo para comemorar. Há que a gente continuar reorganizando as formas de trabalho, né, e continuar essa luta para reduzir esses índices. A gente fala em índice sempre, mas a gente está falando, na verdade, em vida, né? Para que isso mude, Raquel, e a população toda tem que ficar atento à questão do recurso, dos investimentos, né? Os gestores têm que entender que não são gastos, são investimentos. E a gente tem que trabalhar com a promoção de direitos, a garantia de direitos, a efetivação, como uma prevenção. Costuma-se sempre trabalhar, a gente sempre investe mais, é igual a saúde. Vocês passaram agora há pouco aí muitas entrevistas com a saúde, o quanto vai se gastar para restaurar aquilo. Mas a gente precisa investir muito mais na prevenção e na promoção. E aí vai o investimento nos conselhos tutelares, nos conselhos de direito, nessa infraestrutura. 25 anos parece muito, mas ainda foi pouco para essa estrutura pensada naquela época funcionar de verdade. Bom, secretária, e falando sobre o ECA, o Senado aprovou esta semana alterações no texto, né? Uma delas que aumenta o tempo de internação dos menores infratores. A pena passa de 3 para 10 anos. Esse texto segue agora para aprovação na Câmara dos Deputados. Como é que a senhora avalia essas mudanças? Olha, eu acho que ainda vai ter muita... um ponto muito polêmico, ainda vai ter muita discussão, porque isso... o sistema de ressocialização ele é muito falho. Né? O número de ressocializados que precisam, né? Que a gente precisa acolher, vamos dizer assim, é muito grande, mais do que o Brasil consegue dar conta, e aumentar esse tempo não vai ser a solução. Né? Assim também como a discussão da maioridade penal. Isso, muita gente coloca essa proposta como alternativa à redução da maioridade penal. Não entendemos que isso vai resolver. E não entendemos que isso vai diminuir a criminalidade. E isso fere, assim, vamos dizer, no coração da proposta do Estatuto da Criança e do Adolescente, da proposta de garantia, né, de direitos da criança. Fere a convenção que o Brasil assinou, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, a Convenção da ONU. Então, a gente também tem que repensar isso com muito cuidado. Não é apenas reduzir a idade penal e criminalizar, até porque todos os dados que têm sido divulgados, a gente tem que suspeitar deles, mesmo os divulgados pelo governo. Né? Não sabemos se esses dados são corretos. Né? Então, a gente precisa ainda amadurecer mais enquanto país para fazer um estudo muito mais detalhado, porque em países que aplicam a uma idade menor, eles têm toda uma infraestrutura de suporte.
é diferente da gente. Se reduzir a maioridade penal e a gente tivesse uma infraestrutura mais bem preparada, mas infelizmente não é essa a nossa realidade. Então acho que tem que ter uma contrapartida dos dois lados. Se o país decidir por isso, o país também tem que decidir por um investimento muito maior no sistema de ressocialização de menores. Então a senhora concorda que precisamos criar uma pátria educadora e não repressiva? Com certeza, com certeza. Você falou o caminho correto. E a educação é o primeiro para a gente mudar a realidade de qualquer país, de qualquer cultura, é com a educação. Então, investir na educação é investir em prevenção da violência. Para os jovens, a gente, paralela à educação escolar, ou curricular, a gente precisa investir na qualificação profissional. E, paralelo a isso, também na inserção no mercado de trabalho. A gente tem um Estado que tem uma fragilidade muito grande nos investimentos sociais. Isso é histórico, não é dessa gestão, nem da gestão anterior. Isso é histórico de cultura, de uma região, né, mais subdesenvolvida, mais carente, e o nosso Estado também lidera isso. Essa falta de cuidado com todos os direitos sociais, o investimento no social como prevenção vai dar resultado na segurança pública, na diminuição da violência, da criminalidade, enfim. Ok, secretária, muito obrigada pela participação, uma boa tarde e até a próxima. Vamos comemorar os 25 anos do ECA, porque a gente tem conquistas com certeza.